Olha, esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de inscrever no canal oficial. Tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí. Vai aí. Cara, você deu uma chiada agora, que é? Tá doendo suas costas? A lombar tá estourada aqui. Por causa da moto? Que, ontem pra quem não sabe, é o cara das motos aí, né? Eu gosto de acelerar. Acho que na vida, no humor, nas coisas, tudo é sempre 200 por hora, né? Não, 200 é um modo de falar, né? Ou você já pegou 200? Ah, lógico. Mas moto, eu competi no Superbike. Eu fiz 3 anos de competição com a Ninjinha 300 lá. A gente muda a moto, põe a carenagem. Caralho! Tira espelho. Não, mas eu lembro, que a gente, pra quem não sabe, a gente faz tempo que a gente não se fala. A gente era de sair umas 3 vezes por semana pra ir na padaria conversar, né? E naquela época você tava indo na Interlagos, mas só pra brincar. Eu fui começando, fui dando uma olhada primeiro e depois eu aprimorei um pouco, alguns anos depois, que aí eu fui fazer curso mais sério e tudo mais. Isso me levou a uma segurança maior, então hoje eu viajo de moto, viagens de longa distância, né? Já fiz Atacama, já fiz... Cara, eu fui pra Atacama, mas de carro. Eu imagino como deve ser você ter ido de moto subindo a Cordilheira dos Andes, cara. Eu fui de moto esportiva ainda, eu não sou uma boa referência. Eu não manjo nada de moto. O que é uma moto esportiva? É uma moto que você vai deitado, tem uma posição de pilotagem mais de corrida. Ah, é aquela que a gente vê na Marginal, os caras passam... Aquela, Tipo daquela lá. Mano. Então a viagem não foi muito confortável, né? Então a partir de lá, eu viajei também para Punta del Este com essa mesma moto, eu fui fazendo várias coisas. Voltei a competir, quer dizer, quando eu parei as viagens, comecei a competir, isso depois dos 40 anos, e foi muito legal. Disputava a curva com 6 motos, com um menino de 15 anos, 16, um de 18, mas e os velhinhos lá. Aquelas corridas que você deita e quase encosta no chão? Não, encosta. Encosta o joelho no chão? Joelho. Às vezes você encosta a bunda, cotovelo, cabeça, porque você cai da moto. Quando cai da moto, você encosta tudo. Aí você encosta tudo. Aí não tem e você usava aquelas... Tem umas proteções aqui atrás, parece uns filmes antigos do Ultraman, né? Porque pra coluna. Ele, na realidade, você usa um protetor de coluna por dentro, um protetor de tórax por dentro do macacão. Que é tipo numa... É uma placa, Porque o macacão tem que ser muito justo, né? Roupa de moto tem que ser muito colada, né? Por quê? Porque aí ela vai te proteger. Roupa muito larga, o negócio, quando ele tá aqui te protegendo, ele vai pro lado e aí não te protege. Aí você vai ralar tudo. Eu já caí muito feio em Interlagos, eu só quebrei uma mão. Na época do Brothers. Naquela época? Eu quebrei uma mão treinando, eu vim forte demais com a moto, imagina, potente lá, e freiei e a moto saiu. Você quebrou a mão. E eu só quebrei a mão, caía uns 100 Você tem que por hora soltar, você solta a moto quando tá caindo? Solta e fecha os braços, tenta fechar os braços, né? Mas tem o perigo do cara que tá vindo atrás também, passar por cima? Tem. Nas corridas mesmo, isso aí acontecia direto, né? Quando cai você vê todo mundo espalhando. Teve uma corrida em Londrina que o cara segurou a gente na hora da entrada ali, era um treino, era um qualificatório, que era você vai com mais sangue para pegar a posição melhor. Aí o diretor de provas ficou segurando uma fila, tava um calor violento, todo mundo nervoso para entrar, pista molhada, né, que tinha acabado de chover um pouquinho. Aí entrou todo mundo, fez a primeira volta. Na segunda volta, teve uma entrada de curva que foi todo mundo pro chão. Caiu, todo mundo? Sim, eu vi 4, 5 caindo na minha frente e não tinha onde escolher. Eu ia passar por cima de uma moto ou de um deles. Aí eu mirei na grama e tava tudo molhado e fui em cima, tipo, fazendo trilha com uma motinha com o pneuzinho assim, né? E não caí, consegui ainda ficar. E reduzindo a velocidade ou não? Se você pisar no freio, porque você não usa muito o freio traseiro, usa mais o dianteiro, né? Em corrida você tá sempre... O dianteiro ele é muito forte, e às vezes a gente acha que a moto vai capotar, mas ela segura. Você quase não usa o traseiro. Tem algumas pessoas que vêm meio de lado que aí dão um toquinho assim, eu não sei fazer. Mas por que? Se usar o traseiro, ele pode sair um pouquinho de lado, assim. Mas é costume. Eu vou... E você fazer essas curvas em alta velocidade sem reduzir, sem brecar, era só na inclinação? Você começa a... É muito louco. Você vai levando um pouco mais para frente a sua coragem. Então tem as placas, tem referências na pista, né? Então você vê, beleza, S do Senna. S do Senna começa na junção lá embaixo, quando você entra numa suposta reta, que não é muito uma reta ali. Na junção eu já passei direto e caí ali na grama também, deu uma pirueta e caí ali. E caí em alguns lugares lá. E pelo Brasil. Teve uma volta em Curitiba que o cara falou, cuidado que na curva 2 tem óleo. Na primeira volta caí.
No óleo. Eu acertei o óleo. Puta merda. É muito difícil. Mas por que eu tava falando disso? Eu tava falando Da curva. Porque começa lá na junção. Então, quando você tá na junção, você já tem que ir com moto pequena, moto 300 principalmente. Eu não competi com moto 1000, que eu acho incrível que os caras fazem. Eu acho muito perigoso nessas alturas da vida. Eu acho que é demais, mas dá vontade. Porque muita potência, né? Uma moto pequena tem 40 cavalos, então você tem que embalar ela. Quanto menos você frear, melhor para ela entrar na curva. Ah, é? Então você vem, na junção ali, você vem, sei lá, em quinta marcha, que você tem uma outra curva ali. Qual a ninjinha a velocidade? Você vinha uns 140 deitado ali, daí depois, acho que por aí. Aí uma freada que você vai passar a 60 essa curva. Só que você tem que embalar e fazer a moto não morrer, senão você não tem força para subir. E moto pequena tem vácuo. Você para atrás da moto, você passa o outro, passa o outro. Então, assim, é uma estratégia. Nossa, a sensação deve ser muito boa, né? Desse vácuo que você fica. É muito legal, é muito legal. A moto parece que perde o peso um pouco, é isso? Ela balança às vezes. O traçado vai mudando em alguns pontos, aí você vai. Tinha uma parte ali quando você vem no café, que é a curva mais perigosa depois da junção. É muito perigoso ir pro muro, por isso que moto velocidade é muito perigoso fazer lá. Mas com a ninjinha, como é pouca potência, eu vinha por aqui, eu não precisava ir longe lá. Então a moto, nessa hora, ela balança. Então você aprende a deixar a moto ir. Então assim, não tem como brigar com isso? No Laranjinha, por exemplo, que é lá no miolo, eu subia, era a curva que eu mais gostava de fazer. Essa eu freava no Deus me livre e soltava a moto e fazia numa boa. Mas se você olha o vídeo, você fala várias vezes quase caí, né? Porque a moto começa a escorregar de frente. Aí uma vez eu perguntei para um piloto experiente lá, bom pra caramba, eu falei, cara, o que eu faço quando a moto escorregar pra cá? Ele fez assim, faz isso, acelera mais. O quê? Só não tira a mão. Porque se você tira a mão, às vezes você toma um high side. Que é aquele tombo que ela sai de lado e volta e ejeta você pra cima, né? Então pode acontecer. Tô ligado, a impressão que eu ando de moto, mas eu já vi esses... Mas eu acho que a então, disciplina... quando dá um pouquinho, começa a jogar, você tem que acelerar mais ainda? Quando ela começa a escorregar. Você vai aprendendo a escorregar e manter certo controle da moto. E pra segurar essa... Porque você tem medo também, não tem? Ou perdeu o medo? Não, você tem medo. Sempre tem medo. Tem que ter medo. É bom. Os que não têm medo, normalmente... ou desencarnam ou tem problemas sérios, porque tem que ter um limite ali. Eu acho que depois que você fica um pouco mais velho também você acha esses limites também, limite da diversão, eu falar, tem que ser divertido. Então eu consegui vários resultados bons assim pela idade, vamos dizer, pela coragem de fazer isso depois de mais velho e tudo mais e tal. Caramba. Mas era muito... Eu cheguei a entrar em curva com uma molecada ali, que um batendo no outro, assim. Encostadinho? Encostado no outro. Caramba. Nunca nenhuma maldade aconteceu, assim. Porque tem negócio até de apertar o freio do cara. O quê? Em uma curva o cara faz assim e aperta seu freio. Por isso que no MotoGP tem uma proteção por fora que o cara não consegue apertar seu freio. Cara, E até uma moto, você pode encostar o seu freio numa lateral de moto. É a corrida maluca do Dick Figaristo, os É. caras jogam óleo, aquelas estrelinhas, né? É porque é difícil. Quando você começa a entrar... A corrida é uma explosão de 10 voltas. Só? 10, 12, Caralho. no máximo 20 para as motos maiores e tal. Então, assim, é uma explosão de adrenalina que eu nunca senti. A largada de uma corrida... Talvez a largada de uma corrida se compare à única coisa mais maluca que eu sou apaixonado, que é a hora que começa um programa de televisão ao vivo. Você tá lá na frente, você fala, máquina na mão, todo mundo ok, tá no ar, né? Você tá ali naquele... Então a largada é um Porque tá todo mundo acelerando, aquele barulho, deve ser uma vibração, o ar tá vibrando. É muito louco, porque você tem que arrancar com a moto, você leva a potência dela muito para cima para você ter força, mas se você colocar muito, você pode empinar e cair sentado, como às vezes acontece. Acontece isso? Acontece, direto. Com você já aconteceu? Comigo não. Aí. Eu largava muito bem. Eu não fazia as outras coisas tão bem, mas principalmente o S do Senna, é muito difícil frear lá. Você perdia várias posições ali, mas no miolo ia bem. Então, assim, essa média que você vai fazendo. Mas a largada é muito importante. Que eu fiz largada em Goiânia, por exemplo, que eu passei acho que umas 10 motos. Assim. Foi um negócio assim, alucinante, porque as corridas eram de 50 a 60 motos. Era muita gente, então tinha hora que todo mundo vai passar pela mesma curva. Como é que passa? Né? Então, assim, você vai aprendendo a espremer e ir embora. Mas é divertido.